O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus, os apóstolos, onde quer que foram, por toda parte do mundo, ao anunciar tudo o que tinham visto e ouvido junto a Jesus, também tinham que contar todos os seus desentendimentos, a sua falta de inteligência para entender aquilo que Jesus estava ensinando. Esse é um dos trechos, por assim dizer, mais embaraçosos do Evangelho, porque mostra toda a ambição, o desejo de poder, os sonhos de glória, de poder que existiam no coração dos apóstolos, desde o momento em que Jesus se revelou como o Messias prometido. Todos eles já começaram a sonhar que ele seria esse grande rei, teria muitos ministérios, daria cargos importantes. Já ficaram brigando, né? Jesus já tinha repreendido eles que brigavam sobre quem era o maior. E agora esses dois, por assim dizer, dão um golpe de estado, vão direto a Jesus e já querem tirar diretamente dele autorização para terem os postos principais, os postos mais gloriosos no seu reino. E aqui é o momento em que Jesus dá uma lição muito importante, que não só serviu para eles, mas também serve para todos nós que vivemos na igreja, que somos todos discípulos de Jesus Cristo. Ele fala da situação do mundo, quem quer ser grande no mundo, quem quer ser grande no reino de Deus. São duas estratégias completamente diferentes e até contrárias uma da outra. Quem quer ser grande segundo o mundo e quem quer ser grande no reino de Deus. E é claro que Jesus pensa e sonha para a sua igreja ser grande segundo o reino de Deus, não segundo o mundo. É uma lição, irmãos e irmãs, que me faz lembrar de uma
palavra que sempre me iluminou muito, do falecido cardeal Lustiger, que foi arcebispo de Paris. Era uma figura muito interessante. Ele era de família judia, né, judeu, convertido ao cristianismo. Ele, quando contemplava a igreja, a história da igreja, também com esse olhar de um filho de Israel, que ele nunca deixou de ser, ele dizia algo muito iluminador. Ele dizia: a história da igreja está apenas começando. Nesses tempos que muitos profetas apocalípticos que andam por aí, andam anunciando o fim do mundo para logo. Como é bom a gente escutar uma palavra um pouquinho diferente, dizer: não, a igreja está só engatinhando, ela mal começou o caminho dela, tem muito caminho ainda por fazer, tem muito que crescer ainda, em graça, em santidade. Então, como pode já tudo terminar se a gente está recém começando? E uma das coisas que ainda nos falta muito caminhar e muito entender é isso que Jesus falou, que na sua igreja o que deve existir não é um espírito de poder, mas o espírito de serviço. Como nós, filhos da igreja, muitas vezes escutamos mais o mundo e os projetos do mundo do que a palavra de Jesus que nos ensina, e colocamos mais confiança nos poderes do mundo do que no poder desse que veio com toda a autoridade no céu e na terra, né, que é Jesus Cristo. Ele ensina qual é o caminho da glória no mundo. É o caminho da tirania, o caminho da violência. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam. Quem quer ter uma bela lição de história, veja uma pequena minissérie que tem por aí nos streamings da vida aí, que diz Como Tornar-se um Tirano, e que é como um livro de receitas para quem quisesse ser um grande ditador, né? E mostra os exemplos dos grandes tiranos da história, como é que eles fizeram para chegar até o alto do poder, como é que eles fizeram para transformar os seus países em ditaduras, e como é que eles fizeram principalmente para se manter lá em cima, que é a parte mais complicada, mais difícil. E com muita ironia essa série nos mostra justamente isso que Jesus fala: o caminho da violência, o caminho do terror, né? O caminho do medo, mandar nos outros porque eu tenho mais poder, eu posso te destruir, eu posso acabar com a tua vida, com a tua família, com tudo que você tem. Então por isso você me obedece, mas me obedece cheio de medo e ao mesmo tempo cheio de ódio. Esse é o caminho da glória e o caminho do poder no mundo, não tem outro caminho. E Jesus diz claramente para os discípulos: entre vocês não deve ser assim. Entre vocês quer dizer, entre nós cristãos, entre nós da igreja, não deve ser assim. Aí a gente vê na história da igreja como muitas vezes acabou entrando nos filhos da igreja, principalmente aqueles que estão na chefia, essa mentalidade imperial, essa mentalidade de prestígio mundano. Tá? Às vezes a gente se escandaliza lendo certas páginas da história da igreja, né? Aqueles papas guerreiros, aqueles papas senhores feudais que passavam o tempo todo se ocupando da política do mundo, né? Ao invés de se ocupar
da evangelização, escutando mais a receita de Jesus, né? E, de certo modo, como essa mentalidade de poder acabou entrando também dentro da igreja, dentro das nossas paróquias, dentro das nossas comunidades. Como às vezes a gente encontra os padres tiranos, padres desobedientes ao magistério da igreja, aos ensinamentos da igreja, e tratam as paróquias dessa maneira, né? Eu sou o dono daqui, eu que mando, todo mundo tem que fazer tudo o que eu disser. Ao invés de vir como Jesus, né? Jesus é o pastor, mas se faz cordeiro. Quer dizer, vem mais para obedecer do que para mandar, mais para seguir e orientar todos a seguirem juntos o caminho que a igreja nos traça, né? Do que ficar realizando caprichos, tiranizando, ameaçando, etc., né? E como às vezes essa mentalidade de poder também acaba entrando nos membros das pastorais, que de repente começam a ficar exigindo postos, cargos, responsabilidades, não querem deixar os seus cargos, lutam, entram em disputas de poder entre si, às vezes com os próprios padres, né? Coisas que a gente pensa, temos muito que aprender, temos muito que caminhar, temos muito que crescer, para deixar de ouvir o espírito do mundo, começar a ouvir o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que habita em nós, e nos convida a um caminho, não de poder, mas um caminho de serviço. Jesus não repreende os discípulos porque eles querem ser grandes. Pelo contrário, ele dá uma receita da grandeza para eles. Ele não diz, que vergonha, vocês querem ser grandes. Não, ele quase como incentiva. Ele fala, você quer ser o grande, você quer ser o maior? Então eu vou te dar a minha receita. E qual é a receita de Cristo? Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Então, é bonito quando às vezes a gente vê os jovens, principalmente dos movimentos, falando da santidade. Isso é muito bonito, né? Temos que ser santos, temos que procurar a santidade, ou santos ou nada, ou eu vou ser santo. Que bonito, isso é bonito, edificante, isso deve ser sempre incentivado. Mas aqui a gente tem que lembrar isso. Ser santo é ser escravo de todos, é se colocar no último lugar, e ser o servidor de todos, é julgar que todos são mais importantes do que eu, que a minha tarefa é servir com humildade a todos. E vejam, irmãos e irmãs, aqui essa frase de Jesus, parece que vem desapercebida lá no começo, né? Quando chega Tiago e João, queremos que faças por nós o que vamos pedir, né? Parece aquelas crianças que dizem assim, me promete que vai me dar alguma coisa que eu vou falar, né? E a gente, não, nessa eu não caio, primeiro você diz o que você quer, depois eu prometo, né? Mas Jesus responde com uma frase, o que quereis que eu vos faça? É uma frase do servo, uma frase de alguém que vem para servir. Quando mais tarde, no mesmo caminho, né, porque Cristo aqui está caminhando em direção a Jerusalém, nesse mesmo caminho, nessa mesma estrada, algumas milhas mais adiante, aparece um cego, Bartimeu. Quando ele chega na frente de Jesus, né, apesar de todos dizerem, não vai lá, ele toma coragem e vai, e Jesus repete a mesma frase para ele. Diz assim, o que queres que eu te faça? E
Que vergonha para os discípulos, né? A resposta deles é: queremos glória. E a resposta do cego mais adiante vai ser: Senhor, que eu possa ver. Reconhece a sua cegueira e pede a Cristo a luz. No mundo que a gente vive, irmãos e irmãs, o mundo, na sua situação, está clamando e pedindo a nós, como esse cego, que ele veja a luz, que a gente dê luz a ele, porque o mundo está numa grande escuridão, e está numa escuridão justamente porque andou por esse caminho da glória, que só trouxe violência, destruição, opressão de várias maneiras. Como a gente vê a nossa situação dos jovens, as meninas adolescentes se mutilando, se cortando, sofrendo de anorexia, de bulimia, os jovens caindo em vícios de pornografia, entrando em profundas depressões, procurando suicídio. Que situação que a gente está vivendo no mundo de hoje. As gerações que abandonam a igreja, abandonam a fé, achando que vão encontrar liberdade, só encontram um grande vazio e todas essas escravidões que vão te desumanizando, te despojando da tua dignidade humana. Isso sem falar em todas as outras coisas, os roubos, as corrupções, as desigualdades, enfim, toda forma de aviltar a dignidade humana, toda forma de desrespeitar o ser humano, a destruição, a depredação da criação que é para todos, e que vamos envenenando com a nossa ganância. Enfim, aqui a gente não podia passar o resto da noite elencando como o mundo grita a nós, nos dê em Cristo, nos mostre Cristo. Mostre Cristo para nós, mostre a luz para nós. Nós estamos cegos, nós estamos perdidos. Nos mostre o Salvador. E diante desse apelo, irmãos e irmãs, a gente não pode continuar com a nossa vida de igreja sendo esse como um clube religioso de pessoas que não têm mais o que fazer, e que vêm, que querem realizar todos os seus caprichos, como essa senhora que diz assim: padre, no casamento da minha filha, eu quero que entre na igreja o nosso cachorrinho, o nosso poodle, com um cartaz na boca, dizendo para o noivo: foge enquanto é tempo. Eu digo: olha, senhora, isso aí não está no rito do casamento, Temos que ser fiéis ao que a igreja nos ensina, Aí a senhora sai gritando: é por isso que a igreja está perdendo fiéis, é por isso, eu vou para outra igreja, eu vou mudar de religião. Então, o que nossas igrejas, o que as nossas comunidades, o que as nossas paróquias estão virando? Um clube de gente olhando para o próprio umbigo, olhando para dentro, escondendo a luz de Cristo de um mundo cego, de um mundo sedento, que nos grita aos berros: nos deem Cristo, nos deem a luz, estamos morrendo. E o Senhor Jesus, nesse dia, irmãos e irmãs, com o seu alimento que é a Eucaristia, Ele mais uma vez tomando a forma de servo e nos servindo o seu próprio corpo e sangue, nos coloque um pouquinho mais no nosso coração, que o nosso projeto de vida, tanto pessoal, como de família, como de comunidade, de paróquia, de igreja, não tem nunca que ser um projeto de poder, mas sempre um projeto de serviço, para que os nossos irmãos e irmãs conheçam a luz de Cristo.